Fala galera ligada aqui no canal Expresso 1898, obrigado aí pela moral que vocês sempre dão assistindo aí os vídeos do canal. Vasco hoje com informações aí relevantes, contratação do lateral direito Paulo Henrique, que chega para compor elenco, seu reserva imediato do Puma Rodrigues. E eu montei aqui já vendo o Manu Capasso chegar, Paulo Henrique chegando, Andrei Santos provavelmente aí sendo emprestado para o Vasco pelo menos até julho. Eu montei aqui um esboço do que eu vejo de plantel de elenco do Vasco para esse ano de 2023. Claro, devem chegar ainda jogadores para meia, para volância, para lateral esquerda, para zaga, para compor elenco. Mas o que a gente já tem hoje, eu diria que a gente já tem aí de 60% a 70% do elenco já montado para uma possível estreia aí até do Brasileirão. Eu fiz aí dois times, os dois times, o titular e o reserva do Vasco, hoje já contratados, com contratos assinados com o Vasco. O time titular eu coloquei, claro, os goleiros Ivan e Léo Jardim, eles ainda estão sendo testados. Mas como o Léo Jardim é um contrato de compra, o Vasco comprou o Léo Jardim, é a tendência que o Léo Jardim seja o titular, até mesmo para valorizar o produto que o Vasco adquiriu. O Ivan é empréstimo até o final do ano com possibilidade de compra, então eu vejo o Léo Jardim com maior possibilidade de ser o titular hoje imediato do Vasco. Ele seria o meu time titular, Léo Jardim com o Puma Rodrigues, o Manu Capasso e o Léo, o Lucas Piton na lateral esquerda, titular absoluto, e aí eu botei o meio campo com o Andrei Santos sendo o primeiro volante, que o Andrei Santos, se a gente for ver e reparar e lembrar, na Série B, ele foi o jogador que teve a saída de bola de qualidade. Era o primeiro jogador ali que saía, dava início à jogada. A função de um primeiro volante, não só combater. A função de um primeiro volante também é sair jogando, saber dar o primeiro passe. E o Andrei tem toda a característica de um primeiro volante, por mais que não tenha aquela pegada de marcação. Mas o futebol moderno hoje exige que tenha jogadores como o Andrei Santos, e o Andrei Santos aí um ótimo reforço para o Vasco. Inesperado até diria, que eu imaginava que ele fosse para o Palmeiras. Mas o Andrei Santos sendo esse jogador aí, esse primeiro volante do Vasco, junto com Marlon Gomes e Jair. Seriam os dois jogadores ali que também ajudariam na marcação, seria um trio ali que saberia jogar e saberia marcar. Futebol moderno aí na veia. Futebol moderno a todo vapor no meio-campo do Vasco. Com Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes, três jogadores que não só marcam, mas que sabem tocar e um toque de qualidade, buscam sempre estar pisando na área. E na ponta é o esquema de jogo do Barbieri, né, principalmente, que é na ponta direita aí o Gabriel Peck, na ponta esquerda mais centralizado ali, vindo mais para dentro. Vou botar uma variação aqui desse esquema. O Alex Teixeira com o Pedro Raul. O Eric Marcos no último jogo até foi o titular na ponta esquerda. O Alex Teixeira ficando mais pelo meio, mas os dois, se vocês repararem, revezaram ali. Eu tenho uma variação aqui desse esquema, que é o titular com essa variação aí do Alex Teixeira indo mais para o meio. Alex Teixeira sendo o cara mais da criação e o Pedro Raul e o Gabriel Peck sendo os jogadores que compõem realmente o setor ofensivo de ataque ali na última linha. Essas variações são muito importantes no decorrer de um jogo, gente, até para botar 4 homens no meio campo aí, como eu estou falando aqui nesse esquema, nessa variação, para um time conseguir sair de uma marcação forte, para conseguir confundir o adversário. Eu acho isso fundamental, fundamental. A gente teve algumas variações aí de jogadores que foram titulares e hoje já não ocupam mais essa titularidade, e como o caso do De Luca. O De Luca não chegou a ser um titular, mas o Barros, por exemplo, chegou a ser titular, mas ele naturalmente vai perder a vaga para o Marlon Gomes. O Rodrigo naturalmente vai perder a vaga para o Andrei. O Jair já vinha jogando, e é mais ou menos esse é o esquema do time titular. Claro, vamos falar agora do time reserva para a gente colocar aí definitivamente os pingos nos is. O time reserva do Vasco, ele é composto dos seguintes jogadores. O Ivan, como eu falei, o empréstimo até o final do ano, com possibilidade de compra sendo o goleiro. Recém-contratado o Paulo Henrique na lateral direita. Compondo ali a zaga, eu botei o Robson Bambu e o Miranda, que foram os que mais jogaram, né? Tem o Eric Pimentel, tem o Ulisses, mas eles jogaram menos, então eu vou colocar aí pelos que jogaram mais. Na lateral esquerda, vou também colocar pelos que jogaram mais, pelo que jogou mais, que é o Paulo Vitor. A gente tem o Riquelme ainda, e na direita a gente tem ainda também o Paulinho, que é muito bom, vai também brigar pela reserva aí com o Paulo Henrique. É bom, essa competitividade é muito boa pro Vasco.
Como volante é o Rodrigo. O Rodrigo também jogou algumas partidas como titular, os clássicos, essa última da Copa do Brasil, o Rodrigo foi titular. O De Luca, ele não foi titular ainda com a camisa do Vasco, a não ser no Campeonato Carioca, acho que uma partida ali, a estreia, ele foi titular. Não agradou muito, né, talvez fora de ritmo ainda. Foi uma oportunidade de mercado, não foi um jogador que o Vasco buscou, como eu disse já em outros vídeos, todos já sabem também que está aí na mídia. O De Luca compõe no meio campo junto com o talentosíssimo Barros, que em 2 clássicos me surpreendeu pela categoria e pela... Ele mostrou personalidade, principalmente, fazendo jogadas ali de efeito, achando passes importantes. E no setor ofensivo, eu coloquei aí o Eric Marcos na ponta esquerda. Eu nem tô colocando o Nenê aí, porque eu já tô pensando num time reserva pro Brasileirão, galera. Vou colocar o Nenê só numa variação. O Eric Marcos numa ponta esquerda, o Luca Orelhano nesse primeiro momento reserva, o Gabriel Peck é o titular, a gente tem que aceitar que o Gabriel Peck é o titular, tá fazendo um campeonataço carioca. Campeonato carioca não é parâmetro, mas ele tá fazendo um campeonato e por merecimento ele tá sendo titular. O Luca Orelhano tá no time reserva, mas pode ser o titular também, foi contratado para isso. E como centroavante eu coloquei o Figueiredo, por mais que ele tenha feito outras funções ali, mais também nas pontas, foi até lateral ano passado, jogou também de volante esse ano, então é esse o meu desenho, com a variação também aí do time reserva para esse esquema aí, que é um esquema que pode ser que no futuro próximo aí o Vasco utilize realmente o Nenê como jogador até o final do Carioca, né? Porque o Nenê vai jogar até o final do Carioca. O Nenê sendo o cara da criação, também caindo pela ponta esquerda. Eu tô colocando o esquema 4-3-3 aí nas formações, por quê? Porque é o esquema que o Barbieri costuma jogar. Jogava no Bragantino e vai provavelmente jogar no Vasco. Ele também faz variação de 3 zagueiros, ainda não fez no Vasco, por isso que eu não coloquei aqui, mas é esse o esboço aí. O Nenê pode ser o titular, talvez sair no Eric Marcos, pode ser que saia o Luca Orelhano, o Eric Marcos venha mais para dentro, o Figueiredo vá mais para a ponta direita. O Barbieri ele tem opções, um leque de opções vastas aí para conseguir escalar o Vasco, titular, que a gente já falou aqui, e o time reserva. O Vasco que provavelmente vai ter o time titular contra o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Carioca, realmente que vale, assim, o jogo importante. Claro, a gente tem o Boa Vista na segunda-feira, 7h30, mas o jogo que vai todo mundo ficar de olho vai ser contra o Flamengo, mas também não adianta encarar o Flamengo se não vencer o Boa Vista. Então o Vasco encarando o Boa Vista e depois o Flamengo com esse time titular aí que eu escalei. Não sei se com o Andrei Santos, mas o Andrei Santos vai ser o titular em breve, na volância. Não sei se com todos esses jogadores aí disponíveis, talvez por cartão amarelo ou alguma contusão, espero que não aconteça, um não esteja em campo por um motivo ou por outro. Marlon Gomes também pode ser que não entre, pode ser que entre o Barros. Esse é o Vasco, esses são os Vascos aí que eu montei reserva e titular para o ano de 2023. É um ano importante para o Vasco, é um ano de reafirmação no cenário nacional e a gente espera que o Vasco realmente aí mostre um bom desempenho. A gente confia na 777 e espero que vocês tenham gostado aí das escalações. Comentem aí também o que vocês acharam, quem entraria. O Egnaldo, galera, que as pessoas gostam muito do Egnaldo, mas o Egnaldo tem vivido essa fase de Campeonato Carioca, até de Florida Tour, muito ruim. Egnaldo não tem aproveitado as chances quando entrou em campo. O Barbieri ainda assim dá oportunidade para o garoto. Pode ser que ele entre, talvez, como centroavante. Pode ser uma possibilidade de ser testado. Ele não funcionou como ponta. Ele sempre vai vindo pelo meio. É uma característica dele. Só essa ressalva aí do Egnaldo que eu não coloquei em nenhum dos dois times, porque ele tem perdido a oportunidade de mostrar trabalho aí nesse início de ano do Barbieri. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. Fale aí o que vocês acham dessas escalações do time titular e do time reserva com as variações. Valeu? Saudações vascaínas sempre. Fui!